Amém? Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Amém. Esse salmo, numa época de confrontos, numa época de guerra, uma época em que a nação de Israel está vivendo o que todas as nações viviam, um reino querendo dominar outro reino. Então, primeira vista disso aqui é: se o Senhor não edificar a casa, pensa-se numa casa natural. Se o Senhor não guardar a cidade, pensa-se numa cidade natural. Enfim, se Deus não guardasse, os inimigos viriam e tomariam, causariam os horrores que sempre foi causado nos tempos de guerra. E o Senhor é quem guarda, como mencionamos aí constantemente, aquele anjo que saiu no arraial dos assírios e matou 185 mil homens. Isso para o mundo é uma loucura, mas a mensagem da cruz é loucura para quem? Os derrotados, para os que perecem, para os que não têm a experiência com Deus como nós temos. Nós sabemos quem é Deus, não temos dúvida de quem é Deus. Se o inimigo vier, coitado do inimigo. Está escrito que praga alguma chegará à nossa tenda, mal algum nos sucederá. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Nós não brincamos de evangelho, não brincamos de Jesus na cruz, não brincamos de Bíblia, palavra de Deus, e daí, está na estante. Não, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra que pregamos. Somos o que somos e estamos onde estamos por causa deste livro e por causa deste Deus. Sabemos que há um Deus vivo reinando sobre essa terra e sobre os céus, como Jesus disse: todo poder me é dado nos céus e na terra. Sabemos que esta é a verdade. Por quê? Quem nos contou? Quem nos contou foi alguém que o mundo não pode receber, chamado Espírito Santo de Deus. É Ele que nos tem contado essas histórias. É Ele que fala conosco na intimidade. É Ele que diz: se tu creres, verás a glória de Deus. O evangelho que nós pregamos não é o evangelho que a sociedade mundial conhece. O Cristo que nós pregamos não é um Cristo do Espiritismo. Eles lá têm um Cristo, mas não é o mesmo que o nosso. Não é o Cristo do catolicismo. Eles têm um Cristo também, mas não é o nosso. Não é um Cristo da Igreja Universal do Reino de Deus. Eles pregam um lá, mas não é o mesmo que eu prego. Não é o Cristo da Igreja Internacional da Graça de Deus. Eles têm um, dizem eles que tem um lá. Eu estou esperando a oportunidade de colocar a prova e chamar para o desafio, para ver qual é o maior, se é o meu ou se é o deles. E Deus está preparando a hora. Tem que preparar essa hora, senão eu morro sufocado. Tem que preparar, está preparando. E me tem dado a graça da paciência para esperar a hora certa. Mas esta hora, irmão, vai chegar. E nós servimos a um Deus vivo e vamos colocá-lo à prova diante dos outros deuses, que até tem título de Jesus, mas não é o Jesus da Bíblia. Se o Senhor não edifica a casa, que casa é essa? Jesus diz assim: a minha casa será chamada casa de oração. Ué, casa de oração? Será que Jesus estava mesmo falando do templo? Era só isso? Quando ele disse assim: derribai este templo e em 3 dias o reerguerei, ele estava falando do templo? Então agora que ele diz assim: a minha casa será chamada casa de oração, será que ele está falando do templo também? Mas ele vem e diz assim: orai sem
cessar. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai. Aí ele conta a parábola lá de Lucas 18, a parábola do juiz iníquo, e ensinou-lhes o dever de orar sempre, nunca desfalecer. Quem é a casa de oração? Quem é a casa? Nós somos a casa que Deus olha. Afinal de contas, Paulo diz o quê? Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo proveniente de Deus habita em vós? Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não nos edificar, em vão nós trabalharíamos nesta edificação. Mas o glorioso é que, reconhecendo nós que nada temos, nada somos, nada podemos, também reconhecemos que estamos de pé e até aqui nos ajudou o Senhor. Sabemos que estamos edificados não na força do nosso próprio braço, mas na manifestação de um Deus tremendo, poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, transcendental. E Deus nos tem edificado. As enfermidades assolam tudo por aí. E cadê elas contra nós? Aleluia. Estamos rindo da enfermidade. As estatísticas são horripilantes, são estarrecedores. E Deus está dizendo que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ora, mas se você for fazer um teste minucioso, a ciência hoje já está falando até aqueles que vão morrer e com que idade vão morrer. A ciência pode concluir o que quiser da sua genética, do seu DNA, mas o que importa é o que Deus determinar sobre ele. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Tanto lá no natural, você tem uma casa natural? Tem. E esta casa natural, tudo que é seu, tudo que Deus coloca na sua mão, para o seu conforto, para a sua alegria, para o seu prazer, tudo, é Deus que faz chegar até você. Irmãos, o que nós precisamos é não duvidar de Deus. Deixa essas dúvidas para os católicos, para os espíritas, para o Sextinoê, para o Testemunha de Jeová. Deixa essa dúvida para eles. Nós conhecemos um Deus vivo, Deus da Bíblia. Um Deus que diz assim, ó, fazei prova de mim. Aceita desafio. Um Deus que diz, não temas aos homens ímpios. É ordem de Deus que você não tema aos homens ímpios. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, vires carros, cavalos, povo e maior número do que tu deles, não terás temor. Deuteronômio capítulo 20, verso 1. A ordem de Deus é que você extingua o medo do seu coração. Timóteo 1,7 vai dizer que ele não nos deu o espírito de covardia. E vem a Bíblia lá em Apocalipse, vai dizer que quanto aos tímidos, que significa os covardes, não herdarão o reino de Deus. O que temos feito com este livro maravilhoso? Você já viu o que este livro fez na sua vida? Aleluia. Glória a Deus. Você já tem ideia do que ele fez na sua vida? Você lembra que você já serviu ao diabo? Você lembra que você já foi humilhado com trabalhos na encruzilhada? E afinal, cadê Deus? Hoje você diz, Deus me resgatou, mas que Deus é esse que te resgatou tão poderosamente? Quem é o ser humano que com qualquer arma poderia te arrancar das mãos do diabo? Que governo com seu exército te arrancaria da mão de Satanás? Que arma os homens poderiam inventar para dizer, diabo, solta ele? Mas foi dada uma palavra que chegou à sua vida, e ela está registrada nesse livro. O Senhor edificou a sua casa, hoje você está de pé. Aleluia. Esse Deus poderoso que te arrancou de debaixo dos pés do diabo, quer te mostrar que Ele é infinitamente superior, além do que pedimos ou pensamos. Não é tempo de dúvida, é tempo de saber que se Ele não edificar, tudo é em vão. Tudo é vão, irmão. Mas nós temos a nossa parcela, porque Jesus
quando Paulo intercede, suplica 3 vezes por uma situação que ele diz um espinho na carne, Jesus disse: Paulo, basta, não me fales mais sobre esse negócio, porque a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa onde? Na tua fraqueza. Meu irmão, você tem fraqueza, mas dá glória a Deus, porque é nessa fraqueza que você vê que Deus é poderoso. É nessa fraqueza que você vê o poder de Deus se aperfeiçoando. Por quê? Porque Ele vai te mostrar que é Ele quem edifica a sua casa. Ele disse assim: aquele que guardar as minhas palavras, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre essa rocha. É a palavra, e essa casa é você. Aí vem os ventos, mas você fica de pé. Vem a tempestade, você fica de pé. Vem o que vier, enfermidade, vem o que vier, você fica de pé. Deus vai honrando a sua fé, ela está fundamentada sobre a rocha. E Ele diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Se Ele não edificar, em vão trabalham os que edificam. Mas quando você trabalha com aquilo que vem do alto, aí você recebe daquele de quem emana todas as coisas que vêm do alto. E ele diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Cidade, quem é cidade? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade e esconder. Não é verdade? Quem é a cidade? Você é a cidade. Isaías 61 também vai dizer que você é a cidade. Isso é simbologia bíblica, que as pessoas por aí não chegarão nem perto de entender, porque não receberam esse ensino que o Senhor tem ministrado poderosamente em nosso meio. E sem conhecimento, não entende a Escritura, e por não entender a Escritura, vão perecendo. Você é considerado por Deus uma cidade. Ora, mas uma cidade é algo grande. Uma cidade tem muitas coisas. E é assim que Deus te olha, com muitos recursos, porque é a palavra dele que tem todos os recursos para alimentar os 4 cantos da terra. A palavra dele cura, a palavra dele liberta, a palavra dele salva, a palavra dele desfaz as obras do diabo, a palavra dele mostra que ele é Senhor e reina sobre a terra, a palavra dele mostra que ele é tão tremendo que ele faz 1000 cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, que ninguém te arrebata da mão dele. A palavra dele em ti te transforma como uma cidade, cheio de recursos, cheio de várias coisas. E ele te diz: se ele não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Ou seja, você não é forte o suficiente para se guardar, mas você tem um Deus forte o suficiente para te guardar. O que você precisa? Não duvidar deste Deus. Conhecer, leu a Escritura, meditou, buscou, o Espírito Santo falou. Não negocie a verdade que o Espírito Santo trouxer até você, porque sabe o que é o pecado contra o Espírito Santo? Que Jesus falou assim, ó: quem pecar contra Deus pode alcançar perdão, quem pecar contra o Filho pode alcançar perdão, mas quem pecar contra o Espírito Santo não receberá perdão, nem neste século, nem no vindouro. Por quê? Porque o Espírito Santo, como ele disse para Nicodemos, nascer da água e do Espírito, né? E lá em Gênesis diz que o Espírito pairava sobre a face das águas, ou seja, a água é a palavra. O Espírito Santo é que revela a palavra. Quando entra algo no teu espírito, aquele choque que nós costumamos sentir quando estamos lendo a palavra, e você sabe que aquilo é uma verdade, e vem aquele lampejo de fé, você não pode jamais voltar atrás nisso, porque Jesus disse que ele veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo.
E aonde estão essas coisas? Na palavra. Quando você toma conhecimento, não volte atrás de forma alguma nas verdades que o Espírito Santo revela. Só assim. Senão você vira um crente sentado no banco da igreja, inútil. É o que mais tem por aí. Igrejas lotadas, que eu digo assim, meu Deus, que desgraça. Antes a gente, quando não entendia, a gente dizia assim, que bênção lá, igreja 5 mil membros, igreja 10 mil membros, igreja 20 mil membros, a gente, que bênção, né? Agora a gente diz assim, que desgraça. Povo acomodado, povo que não faz nada, povo que não se levanta em oração, povo que não examina a Escritura, povo que não tem fé para expulsar o demônio, pisar na cabeça do diabo, povo que não tem fé para orar pelos enfermos. Então é uma desgraça. Um povo com o qual Deus não pode contar, um povo preocupado com o belo emprego do Banco do Brasil, o belo emprego da Caixa Econômica, o belo emprego não sei da onde. Tudo bem, tenha isso, mas não abandone o reino de Deus. E aí ele diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E aí ele diz no verso 2, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. Inútil. Ora, mas é o que todo mundo procura. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. Ele está dizendo, vai ser inútil. Se o Senhor não entrar na cidade, se o Senhor não entrar na casa, se o Senhor realmente não for a coluna e a firmeza da sua vida, tudo é inútil. E ele vai dizer, pois assim dá ele aos seus amados o quê? O sono. Então quer dizer, Deus está dizendo que tudo isso, quando ele está no negócio, não há desespero no levantar de madrugada, não há o infortúnio de ter que repousar tarde, nem comer o pão de dores. Quando ele está na casa, quando ele está na cidade, quando ele é o sentinela da sua vida, quando ele é o vigia, quando ele é o edificador da sua vida, ele diz que ele dá tudo isso aos seus amados, o sono. Enquanto você dorme, Deus prepara para você o amanhã. Quando você desperta, aquele dia já está preparado por Deus para nele não te faltar nada. Você pode até acordar com dúvida do que vai comer, mas com certeza vai comer, porque Deus já preparou para você. Ele é o edificador, Ele é o sentinela, Ele é o construtor. Por isso, meu irmão, continue apregoando mesmo, doem quem doer, que Jesus Cristo salva, cura, liberta, que Ele faz essa obra que outros deixaram de, pela covardia, deixaram de anunciar. Continue anunciando que Ele vai fazer na sua vida. Enquanto você vai encontrar um monte de gente abatida, que diz cultuar a Cristo, eles vão ver-te de pé, cultuando a Cristo. E aqui tem um detalhe que me chama a atenção. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Jesus nos compara a uma casa, e Ele diz que a sua casa seria chamada casa de oração. Ele diz que a sua casa, a casa do homem prudente, seria firmada sobre a rocha. E o que vemos aí? Vemos a oração e vemos a palavra, que é rocha. Essa é a nossa vida. A nossa vida é na oração e na palavra. É lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai. Pode muito em seus efeitos a oração de um justo. Quando clamamos, movemos céus, mar, terra, o que for preciso. Deus conta conosco. Por isso que Apocalipse 1,6 diz que Jesus Cristo com seu sangue nos comprou e nos fez reis e sacerdotes. Para que essa posição de rei? Para que essa posição de sacerdote? É isso que você tem visto de um modo geral? Olha como as pessoas estão completamente derrotadas, frustradas e equivocadas. Você está vendo pessoas entrar dentro de lugares chamados igrejas com uma visão completamente torpe, atrofiada.
Elas acham que podem se tornar um empresário, um balconista, abrindo seus negocinhos fúteis e baratos, encostam a barriga atrás de um balcão e morrem ali sepultadas, completamente inúteis. Enquanto tem satanistas servindo ao diabo muito mais do que certos crentes servindo a Deus. Pessoas estão completamente equivocadas, não sabem que são casa de oração, não sabem que são cidade edificada sobre o monte, não sabem que são sal da terra, não sabem que são luz do mundo, não sabem que a glória de Deus está sobre eles, não descobriram ainda, e começam a buscar os valores desta terra, e depois ainda tem o descaramento de dizer: Deus está na minha vida. Por quê? Porque abriu uma birosca e está ganhando 700, 800 mil reais por mês, completamente inutilizados pelas coisas do mundo, pelas propostas de Satanás. Não sejam desses, meu irmão. Deus tem uma obra para colocar na sua mão. Deus tem um trabalho para você. Deus tem uma missão para você. Jesus é chamado de o Messias. Ele tanto é o Messias, ele é o primordial nessa história, mas ele nos comissiona também. Deus não chamou você para você ficar dependente de um salário. Acredite nisso. Deus chamou você para aprender a viver dependente dele e mostrar que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus chamou a você para que ele possa, a respeito da sua vida, dar de novo ordem ao mesmo anjo que ele deu ordem com respeito a Elias. Os mesmos anjos que depois de Jesus ser tentado 40 dias e 40 noites, diz a Bíblia que ele resistiu ao diabo, ficou firme, e depois o diabo se ausentou dele e desceram os anjos e o serviram. É isso que Deus quer fazer. Ele quer que vivamos uma plenitude. Deus precisa se manifestar a todos? Não, aqui dentro mesmo tem pessoas que não vão chegar nem perto disso. Estão dispersas. A realidade do Evangelho ficou morta. As pessoas entram num lugar desse e acham que estão entrando em mais uma igreja. Não, meu irmão, aqui é lugar de Deus manifestar seu juízo. Aqui você ouve coisas para que Deus decida se Ele vai contar contigo ou não. É para isso que Deus traz as pessoas aqui. Aleluia. Aqui é para Ele fazer a seleção, para definir quem vai ser útil e quem vai ser inútil. É para isso que Deus te traz aqui. É exatamente para isso. Deus traz aqui, manifesta misericórdia na tua vida, cura, faz 1000 coisas, e depois Ele entra com a espada rasgando sobre a tua cabeça. É assim que Deus age nesse lugar. Por isso nós sempre dizemos, não somos apenas mais uma igreja, e muito menos eu mais um pastor. Muito menos eu mais um pastor. Nunca vi nenhum pastor pregar o que eu prego. Nunca vi nenhum pastor na minha história de 19 anos de evangelho dizer o que eu digo. Nunca vi eles terem coragem. Nunca vi eles terem coragem de dizer: irmão, você está no banco, pode ser a tua desgraça. Todos eles só dizem que você está no banco é uma bênção. Então, meu irmão, Deus é Senhor. Diz aqui, ó, se o Senhor, aí ele vem demonstrando que ele é soberano. Se ele não edificar a casa, não adianta. Pode trabalhar o quanto for, em vão trabalham os que edificam. Irmão, só tem um trabalho que Deus aceita de você. É o trabalho que Ele te manda fazer. É esse o trabalho. Você quer ser sustentado? Você quer o sustento de Deus na sua vida? Ele diz que você é digno. Digno é o obreiro do seu... Você tem que ser um obreiro, trabalhar na obra. Tem que fazer furo lá no chão do teu quarto, com as marcas do teu joelho. Tem que ficar com dor de cabeça de tanto ler Bíblia. Tem que aprender a renunciar às coisas do mundo para alcançar as coisas de Deus. Não seja um convencido, irmão. Eu sei que você entra neste lugar e é fácil se convencer. E é por isso que nós gritamos e gritamos aqui na frente para você não adormecer. Tem muita gente que vem neste lugar e não vai embora porque está convencido.
vê Deus falando na profecia, vê Deus falando na visão, vê Deus curando, ela sabe que entra aqui enferma e sai curada, então ela se convence, mas não se converte ao chamado para a obra. Ela não veste a camisa do Evangelho, ela não está disposta a pagar o preço, é inútil, está sendo curada, está sendo abençoada, mas vai chegar uma hora que vai ser expulsa, porque a figueira sacode. Lembra dos 10 leprosos? Seja como aquele que voltou. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Seja como aquele. E logo quem voltou, um samaritano, o mais desprezado, seja esse, mais desprezado, mas saiba que Ele é Senhor, e é Ele que vai edificar a tua vida. Deus está preparando para a sua vida glória, irmão, coisas tremendas. Está chegando a hora em que Deus vai trabalhar de uma maneira tremenda com a sua vida. Ele vai abrir a sua boca e mostrar que Ele é Deus reinando ainda nessa terra. Aleluia. É com você que Ele vai contar, esse é o tempo que Ele está preparando. Amém. As coisas já estão acontecendo velozmente, poderosamente. Os membros mais humildes deste lugar já têm tido confrontos e conflitos com várias pessoas de outros lugares. E sabe o que eles têm vontade de fazer? Morder você, pular que nem dente de leão em cima de você, porque eles perceberam que você, com tão pouco tempo de evangelho, já está dando aula para eles. Eles não resistem a isso. Eles estão descobrindo pela sua vida que eles passaram anos inúteis dentro da igreja. Serviram o Deus do cabelo, o Deus da barba, o Deus do bigode, mas não serviram o Deus da Bíblia, apesar de ter uma Bíblia na mão. Deus te edificou para isso mesmo. Esse ministério, meu irmão, não é harmonia, esse ministério é contenda, esse ministério é dissensão. Quando nós estivermos na televisão, nós vamos pegar uma rosa na mão, vamos quebrar, jogar no chão e pisar e dizer: eu não sirvo esse Deus. E vamos pegar a Bíblia e levantar e dizer: eu sirvo esse. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Você entende? Glória a Deus. Esse ministério não é para harmonizar. Aleluia. Esse ministério é para tacar fogo. Glória a Deus. E a pergunta é simples: você quer ser edificado por Deus, mas quer deixar que Ele edifique, ou você mesmo quer colocar os tijolos em cima? Deixa Ele colocar, deixa Ele ser o Senhor edificador da sua vida, deixa Ele edificar tudo que há nas tuas mãos, deixa Ele edificar, deixa Ele ser o Senhor, porque se Ele não edificar, o seu trabalho será vão, será inútil. Quantas pessoas querendo edificar elas mesmas? Não, eu gosto muito de pregar ABC, não, eu gosto muito disso, daquilo outro. Não interessa o que eu gosto, interessa o que eu ouço, interessa a ordem que eu vou receber, essa que interessa. Princípios, não interessam os meus princípios. Eu não tenho princípio, eu não tenho honra, eu não tenho moral, eu não tenho dignidade, eu só quero obedecer Deus. Se Ele falar, eu faço e acabou a história. Dou em mim ou dou em quem doer. Eu aprendi a subjugar todos os meus conceitos, toda a minha honra, toda a minha moral, todos os meus princípios, todas as minhas ideologias eu transformei em esterco para poder ouvir Deus. Aleluia. É isso que você precisa para ser uma igreja verdadeira. E a Escritura diz, em tantas passagens: os que piamente querem seguir a Cristo padecerão perseguições. Não te assuste. Se chamaram Jesus de endemoniado, você não é melhor que ele. Você não é melhor que ele. E eu tenho conquistado alguns títulos gloriosos que eu digo: só o Senhor é Deus. Já me chamam de falso profeta, de anticristo. De anticristo é o máximo, né? É o máximo, embora demonstre a ignorância deles. Não sabem nem reconhecer o anticristo. O anticristo, meu irmão, é aquele que pregará a si mesmo. O anticristo não prega a ninguém, o anticristo não prega Jesus, o anticristo não prega nada, ele prega a si mesmo. Nem isso eles não sabem reconhecer, porque não conhecem Bíblia. Mas quer eles digam o que quer que digam, eles terão que ver a nossa vida, olha,
decolando. E deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, já que o Espírito Santo nos deu essa palavra decolando, aprenda uma lição. Você decolou? Você começou. Você já está no ar. Quando um avião decola, meu irmão, se ele não cumprir o seu propósito, é catástrofe. Ele tem que chegar até o final da sua missão. Você decolou? Deus te libertou do diabo? Você decolou. Deus te libertou da idolatria, tanto da idolatria romana quanto da idolatria da rosa, do sal, do circo. Você decolou. Agora, meu irmão, se você não cumprir a tua chegada com êxito, é catástrofe na sua vida. Então deixa Deus trabalhar, deixa Ele te edificar. Antes de se escandalizar com uma palavra, vai orar, procura ouvir Deus, procura conhecer a verdade, porque muitos se escandalizaram e perderam a bênção. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, segue-me, terás um tesouro no céu. Se escandalizou e foi embora, o jovem rico. Aquele que não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Se escandalizaram e foram embora. Muitos se escandalizam quando a palavra aperta, mas você já tem aprendido nesse lugar, que a palavra vai te escandalizar sim, e a sua missão é entrar no seu quarto, fechar a porta e falar com teu Deus. Por isso, meu irmão, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Você é amado de Deus? O seu recurso vem dele, a sua provisão vem dele, ele é o edificador. Lá em Hebreu vai dizer, a cidade cujo artífice e construtor é Deus. Ele tanto edificou uma cidade espiritual, como ele edifica a sua vida e a minha. Ele preparou algo glorioso para nós. Deixa ele edificar, deixa ele construir, deixa ele fazer o que lhe apraz, deixa ele mover céus e terra e mar e mostrar que é Senhor na tua vida. Aceita os desafios, aceita as provas, fica firme, porque ele mostrará que Jesus Cristo ainda reina, como na sua e na minha vida. Amém. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.